Olá, pai, olá, mãe, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Vinha, especialista em educação com base na neurociência. E hoje a gente vai tratar de um tema que é uma pergunta que muitos pais me fazem, que é: quando eu vou poder deixar meu filho estudar sozinho? Se você tem interesse nessa resposta, porque é o que torna o futuro do seu filho ser bem-sucedido ou não, gente, fica até o final dessa live. Porque hoje eu vou apresentar as estratégias para fazer isso acontecer. Porque a resposta não é tão simples quanto parece. Não é tão fácil assim, não. Não é eu chegar para vocês e falar: com 10 anos já pode soltar a rédea, pode deixar a avó sozinho, que tá tudo certo. Não, porque envolve desenvolvimento cerebral. E é disso que eu trato, inclusive, no meu perfil. Então, vamos começar? Para o seu filho conseguir autonomia nos estudos, você vai ter que entender um pouquinho sobre cada fase do desenvolvimento cerebral. Mas não é o mesmo assunto daquelas outras lives, não. Por quê? Porque a neurociência mostra pra gente que a gente tem umas janelas críticas de oportunidades. O cérebro oportuniza alguns períodos que você tem que apresentar certas habilidades para o seu filho desenvolver esse cérebro e se tornar independente. Então, olha só como é que isso é importante. Não é qualquer período que você tem que aproveitar. Você tem que saber linkar a estratégia certa para o momento certo. E aqui eu já vou destacar uma coisa, gente, presta atenção nisso, principalmente quem tem filho abaixo dos 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, existe o que a gente chama de janela de ouro. O que eu quero dizer com isso? É a melhor oportunidade para o seu filho aprender. E aí você pensa assim: até 6 anos é brincar, Ana, é desenhar, é correr, jogar bola, e é aquela fase que não vai me dar trabalho porque a criança tá mais obediente. Lê do engano, gente. Os 6 primeiros anos são cruciais para a vida adulta do seu filho. Pode acreditar. Por quê? Porque essa janela de ouro, por que ela é chamada com esse nome? Olha só, ouro. É assim que a neurociência chama. É a fase que o seu filho tá com o cérebro ali, tinindo para aprender. Sabe aquela expressão, o cérebro do filho é uma esponja? Vem daí. Porque ele tem uma velocidade absurda para captar as coisas. Nunca, em nenhum outro momento da nossa vida, a gente vai ter uma capacidade tão grande de aprender tão rápido. Então, o seu filho é literalmente uma esponja. O que você apresentar para ele, ele vai estar com sede de captar. Então, a gente tem que aproveitar essa fase. Porque é nessa fase que a gente vai construir, pensa numa casa, a fundação desse cérebro do seu filho. Se você tem uma construção de uma fundação forte, a casa fica de pé. Sabe aquela história dos 3 porquinhos? Se você aproveita essa janela de ouro, você vai estar fazendo conexões como se fosse a casa de tijolo. Se você não aproveita essa janela dos 6 anos, você está construindo uma casa de palha, uma fundação mais frágil. E nessa primeira etapa aí da infância, você vai estar como se estivesse pavimentando um caminho para o seu filho, tirando as pedrinhas desse trajeto. Então, o seu filho vai percorrer essa caminhada pela autonomia de um modo muito mais fácil. E isso faz toda a diferença depois no desempenho escolar, no desempenho futuro, porque você vai estar potencializando as capacidades do seu filho, os talentos do seu filho. Não pensa que a Daiane, aí das Olimpíadas, conseguiu o efeito que ela conseguiu se ela não tivesse começado lá na infância. Se você quer que seu filho seja um atleta olímpico, tem que começar desde cedo. Quer que ele toque o instrumento e vá para a orquestra sinfônica? Tem que começar desde cedo, porque isso vai criando conexões mais fortes. Então, é importante, você vai maximizar esse potencial do seu filho. E isso leva a um melhor desempenho escolar, e um melhor desempenho das tarefas diárias, e uma melhor vida profissional futura. Então, o que a gente está desenvolvendo aqui não é para hoje, é para o amanhã também. É para toda a vida do seu filho. Então, primeiro ponto de destaque é essa janela de oportunidade, que é a janela de ouro, que é até os 6 anos de idade. Aí você vai estar se perguntando: mas Ana, meu filho já tem mais de 6 anos. O cérebro ele é moldável, ele tem a capacidade de aprender. Quem assistiu as outras lives, se não assistiu, corre e assiste, porque eu dei todo o processo cerebral. Ele é moldável, ele tem a capacidade de aprender. Mas sabe aquele filho de 8 anos, 10 anos, talvez você vai ter que ter um esforço maior, vai ter que demorar um pouquinho mais de tempo para conseguir essa autonomia. Porque ele não vai ter feito essas fundações de um modo
tão eficiente, de tanta qualidade, aí aquela criança, ai Ana, mas eu tenho que ficar do lado do meu filho para fazer o dever de casa. Ai, a criatura fica sambando na cadeira, não para quieto. Talvez seja por isso. Então, para os pais que têm 6 anos, ó, não perca a oportunidade. Então, a gente vai trabalhar hoje por etapas. Então, agora a gente vai começar, então, o que fazer nessa etapa de 0 a 6 anos. Porque cada fase vai ter um processo de desenvolvimento dessa autonomia. Primeira coisa é você criar uma rotina. O cérebro, nessa fase, ele funciona bem com previsibilidade. O cérebro precisa de segurança, de conforto para aprender. Ele não sabe ainda, porque esse cérebro não tem capacidade de autogerenciamento. É um cérebro novo, ele é impulsivo, ele é desatento, ele é desorganizado. A criança não para quieta muitas vezes não é porque quer, é porque está nessa fase cerebral. Então, você precisa ensinar esse cérebro a parar, pensar antes de agir. Porque ele é impulsivo, ele não faz isso. E essa rotina, ela estrutura o dia a dia dessa criança e fala para o cérebro, opa, eu tenho hora para tudo. Então você, nessa fase, não tem autonomia não, gente. De 0 a 6 anos é sentar do lado da hora de uma atividade, é sentar no chão para brincar, é acompanhamento diário e ali em cima. E tem que ter hora para dormir, hora para comer, hora para brincar, hora para guardar o brinquedo, hora para desenhar. Então, criar hábito já de introdução de estudo. Quando você cria uma rotina, depois do jantar, eu jogo quebra-cabeça com meu filho, eu brinco de carrinho com meu filho, eu faço uma brincadeira lúdica de teatrinho com a minha filha, mas sempre na hora do jantar, em determinadas horas fixas, você está mostrando para esse cérebro que a rotina é necessária. E aí aquele filho, depois na fase seguinte, vai começar a lidar melhor com a rotina de estudo. Vai entender, o cérebro já fez as conexões fortes necessárias para entender que a rotina existe no dia a dia da vida dessa criança. E aí, lá no futuro, quando for desenvolver um projeto, ele vai saber que precisa de planejamento, precisa estruturar o tempo. Então, tudo isso é criado agora. É um contínuo essa aprendizagem. Não tem uma quebra. A gente está preparando o filho para a vida. Então, o que você está aprendendo hoje sobre autonomia no estudo é sobre autonomia de um modo geral. Então, rotina clara, tá? Para o seu filho, consistente. É claro que tem aqueles escapes, uma festinha ou outra e tal, mas dentro do possível, manter essa rotina fixa, para ter essa previsibilidade. Você pode também, por exemplo, já começar a introduzir, guardar os brinquedos, já tá com 5, 6 anos, ou pequenininho mesmo, já vai para a escola, ajuda a colocar o lanche na lancheira. Eu já avisei para minha irmã, que eu tenho uma sobrinha nota de 4 anos, deixa ela colocar o lanche na lancheira. Então ela vai saber já que tem um ritual. A criança precisa estar acostumada com esse ritual. A outra coisa que vocês podem fazer, gente, as brincadeiras antigas, era tudo de bom. Esse celular é bom, gente. O videogame é legal, a criança gosta, mas as brincadeiras antigas eram educativas. Ponto. Não tem que se discutir. Na minha época tinha uma brincadeira que controlava muito a impulsividade. E a gente precisa ensinar impulsividade, né, esse controle, porque a criança não tem. Não sei, alguém aí da minha idade vai lembrar do Batatinha 1, 2, 3. Eu acho que era Batatinha nasce 1, 2, 3. Você fica de costa para a criança, se você tiver amiguinhos, irmãos, a criança vai ficar atrás de você. Porque qualquer brincadeira que acione o pare, você está fazendo conexões cerebrais para controlar a impulsividade. Aí você está lá de costas para as crianças, quando chamar amiguinho, Batatinha nasce 1, 2, 3, passo de formiguinha. Aí a criança anda com passo de formiguinha. Pare, a criança para. Batatinha 1, 2, 3, passos de elefante. Aí a criança dá passos largos, passos de jacaré, de cobra, vai se rastejando. Você tá, por incrível que pareça, sabe o que você está ensinando para o seu filho? Busca de soluções, controle de impulsividade, porque quando ele muda da formiguinha para o passos largos de elefante, ele teve que solucionar o problema, não é mais passo pequenininho. O passo agora é grande. E você está estimulando também trabalho em equipe, que alguém vai chegar primeiro nesse espaço, que é o ganhador. Então, controle emocional que ele não tem, lidar com as frustrações porque não ganhou, não foi o primeiro a ganhar. Brincadeira estátua. A estátua você vai fazer diferente. Para você desenvolver a conexão cerebral, né? Que todo mundo conhece aquela brincadeira da estátua, né, gente? Tá se movimentando com uma música, estátua, aí para. Você quer que essa criança desenvolva algo mais.
Então você vai dar uma coreografia para essa criança. O pare vai ser com movimento coreografado. Você, por exemplo, coloca a música, aí você dá o primeiro passo da coreografia. Levanta a mão, 2 palmas. Levanta a mão, 2 palmas. Aí coloca a música, a criança vai, pare, parou. Aí você introduz mais um passo para essa coreografia. Sabe aquele brinquedo gênio que vai apertando as cores com a luz? É isso, você vai introduzindo o passo e a criança ela vai estar o quê? Treinando memória de trabalho, que é a memória que capta a atenção e o conteúdo em sala de aula, que guarda as informações que você der para ela. Tem que tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo, depois dormir, guardar os brinquedos. Essas informações ela precisa de uma memória de trabalho forte para poderem serem armazenadas. Quando você coloca esse plus aí nessa brincadeira de guardar a coreografia, você está estimulando essa memória de trabalho, você está fortalecendo. Atividades sensoriais. Crianças pequenas, quem mora perto de praia, leva sempre um baldinho e para brincar na areia, não é? Mas na hora da areia, você vai dar a menor colher que você encontrar para vender. A criança tem que ter a paciência de botar aquela areia bem aos pouquinhos. Ou então enche 2 copos, pega 2 baldes, um com água e outro sem água. Aí vocês vão achar que eu sou ruim, porque você vai fazer o seu filho passar água de um balde para o outro com uma colher. E aí olha só, o equilíbrio, a paciência, o foco, a concentração, tudo isso está sendo estimulado. Brincadeira de tabuleiro, aquelas brincadeiras de joguinhos de tabuleiro, jogo da memória, tudo isso você vai estar incentivando essa criança a construir essa habilidade. Eu posto muita habilidade no meu Reels para crianças menores, então fica por dentro dessas habilidades de coordenação motora fina, que vai precisar depois para segurar um compasso. Tudo isso agora nessa fase. Porque se você não desenvolve isso, seu filho já vai estar mais sujeito, mais exposto a uma procrastinação no futuro, a uma desatenção, a uma desorganização. Mãe boa e pai bom, gente, coloca na cabeça, é aquele que faz o suficiente. Você não precisa fazer muito pelo seu filho. Você tem que fazer o suficiente, porque não existe mãe perfeita e pai perfeito. Então, quando você faz demais pelo seu filho, você está colaborando para que ele não tenha autonomia. Quando você faz menos, você não está dando o apoio necessário. Mas se você faz o suficiente, ou seja, deixa ele andar com as próprias pernas e dá o apoio necessário, você já está construindo um bom caminho aí para essa autonomia. E aí a gente agora vai para a fase de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos já não é mais esse cérebro cru. Já é um cérebro que já tem um autogerenciamento aí um pouquinho melhor, já consegue ter uma habilidade cognitiva de organização, de planejamento, já tem uma memória de trabalho melhor, ainda mais se você foi atento aí nessa fase inicial. Mas ainda não tem a capacidade por completo de andar com as próprias pernas. O cérebro ainda não consegue se autogerenciar. Então vai precisar o quê? De um apoio seu, mas não aquele apoio que fica ali do lado da cadeira. A partir dos 7 já pode começar a soltar um pouquinho. E, aliás, é necessário que você solte, porque você quer construir autonomia, senão ele vai ser autônomo nunca. E aí, você vai o quê? Ficar com aquele olhar atento. De 7 a 10 anos, você também não pode soltar de vez. Então, filho, você fez o dever? Fiz. Vamos conferir. Então, nessa idade, você vai conferir o dever. Não vai fazer o dever do lado dele, a menos que ele tenha dúvida, precise de algum apoio. Mas você vai conferir. Vai conferir se ele fez o dever, se ele fez as tarefas. Então, esse suporte, assim, já começando a ficar um pouquinho na retaguarda. Nessa idade, é muito bom você criar uma lista de tarefas. Você precisa estimular a criança a entender que ela é capaz. Então, nessa idade, você está começando a fortalecer muito a autoestima e o autoconhecimento, ou seja, a forma como a criança se vê. Então, é importante você acompanhar e estimular isso, porque você pode estar dando uma educação que vai estar contribuindo para uma autoestima elevada ou não. Então, essa lista de tarefas, que é aquele quadro de horários que eu já falei aí mais de uma vez nos Reels, que é quando você monta um quadro de horários, você pode colocar até foto deles, tirar foto do seu filho tomando banho, escovando dente, arrumando a cama, o quarto, guardando os brinquedos. Tudo que você acha, principalmente, que ele faça mal, tá? Que ele tem dificuldade de fazer. Se é uma criança dispersa com TDAH, aí você faz, como eu já falei na outra live, super, assim, bem didático mesmo e
focado no máximo de informações. Seu filho já contribui um pouquinho mais, é mais atento, você pode botar só aquelas que ele tem mais dificuldade. E aí você vai, cada passo que ele deu, ele vai como se estivesse esticando essa checklist, né? Aí existem várias formas de fazer o quadro de horários. Na internet tem um monte de forma aí, e eu já ensinei algumas. Isso faz com que o seu filho se olhe capaz, ele sente orgulho dele mesmo, ele tem uma sensação de vitória. E ele consegue perceber que as coisas têm começo, meio e fim. Porque crianças dessa idade, elas não têm... o tempo para ela é muito subjetivo. Ela não entende que 5 minutos, ela tá chorando agora, que 5 minutos ela tá rindo, entendeu? Que aquele problema vai passar. Tudo para ela tem uma sensação de continuidade muito grande. Isso vai mostrando para ela que a tarefa tem começo, meio e fim. Vai dando essa sensação de capacidade. E você, dentro do possível, já começa a deixar ela escolher. Tenta montar esse quadro de horário junto. Você prefere fazer o dever antes ou você prefere fazer o dever depois do jantar? Já é preciso que ela tenha um pouco de confiança aí nesse gerenciamento da vida dela. Porque você está construindo o quê? A autonomia. Então você não quer ela a vida toda, ou ele a vida toda, embaixo da sua saia, embaixo do seu braço, né, pai, né, mãe? Como é que ele vai saber andar com as próprias pernas se você não diz que ele pode? Então esse quadro de horários é legal, bem legal, funciona bem. Porque ajuda, inclusive, a desenvolver planejamento, organização, tudo isso é conexão cerebral. Tudo que seu filho é exposto, cria aqui, ó, dá um tilt no cérebro, cria um link. Jogos de memória também em movimento, aquela mesma brincadeira do estátua, também é legal. Você começa mais pro final da educação infantil, tá? Porque criança pequena não vai conseguir acompanhar muito bem. Desafios de tempo limite, isso é importante, gente, porque você, nessa fase, está preparando o seu filho para a próxima etapa, mais pro final do Fundamental 2, né? Ele está entrando aí no Fundamental 1. Cada vez o ensino vai ficar mais difícil, vai ser mais cobrado, vai precisar fazer as coisas mais rápido, com um grau de exigência maior, inclusive de eficiência e qualidade em relação à aprendizagem. Então você precisa ensinar ele a gerenciar tempo. Não sei aí, gente, posta nos comentários, vocês não postam de participar, mas que coisa chata, gente. Posta aí, quem é que tem filho que fica 2 horas para fazer o dever? Quem é que tem filho que faz a prova? Mãe, era muita questão, não consegui fazer tudo, deixei em branco. Por quê? Porque não sabe administrar tempo. Não fez conexão cerebral que, desce o tilt de organizar o tempo. A gente organiza as coisas, mas o tempo também. Então você pode fazer desafios com limite de tempo. 10 minutos para arrumar o quarto, duvido. E aí você dá um reforço positivo. Um chocolatinho, não vou premiar, não é premiar, é reconhecer o esforço e motivar. Algumas horas a gente precisa, pode ser um elogio, pode ser escolher o lanche do fim de semana, não precisa ser dinheiro, nada disso, mas mais uns 2 minutinhos a mais daquilo que ele gosta, no videogame mesmo. Duvido que você consiga fazer essa tarefa, esse quebra-cabeça em 5 minutos. Não necessariamente você precisa lidar com a tarefa da escola. Qualquer coisa que você trabalhe, tempo, você está conectando esse cérebro para a questão do tempo. Por isso que eu falo que essa autonomia no estudo não é necessariamente só na hora do dever, nem deve ser. Essas construções são em todas as oportunidades que você tiver. Então, quando você tiver a oportunidade de fazer uma atividade e desafiá-lo com o tempo, botar um limite mesmo, você vai estar gerenciando e fortalecendo essa habilidade cognitiva de gerenciamento de tempo. Aí seu filho lá na frente não vai estar na hora da prova e não conseguir completar a prova porque foi lento demais. Não dá, tem momentos que a gente tem que dar conta do recado. E ele vai estar também aprendendo a trabalhar sob pressão. Daqui a pouco vem Enem, vem projeto no trabalho, vem chefe chato, vem prazo para entregar no trabalho. Tudo isso, gente, é agora, é construção. Então, é ganho lá na frente. Jogo de tabuleiro é que você já pode introduzir um mais difícil, um joguinho de dama. Se ele é aquele nerdzinho que gosta do xadrez, introduz o xadrez, porque esses jogos de tabuleiros, um Uno da vida, um jogo da vida também, eles fortalecem a conexão, a impulsividade, a concentração, o trabalho de equipe, lida com as frustrações, porque a criança perde no jogo, então ele tem que lidar com o controle emocional, que vai ser preciso para ele gerenciar a vida, não ser aquela criança que dá piti, que dá show no shopping. É a hora, se ele ainda não faz esporte, de você entrar com esporte. Se você tiver a oportunidade de colocar seu filho no esporte, o esporte disciplina, também faz trabalho de equipe, tem que concentrar, tem que seguir regras.
uma série de vantagens. E quanto mais você expõe a diferentes estratégias, mais você cria conexões fortes e desafia esse cérebro a fazer conexões variadas. Por que eu preciso de conexões diversas? Para saber lidar com tudo que é tipo de situação na vida. Então, você tem que fazer conexão para gerenciar tempo, para controlar o emocional, para saber se autoavaliar. Você tem que dar a oportunidade do seu filho de aprender com a dinâmica da vida mesmo. Tá? E qual o benefício disso? Aqui, gente, nessa fase dos 7 aos 10 anos, é uma atenção. Porque é a fase, se você não quer ter trabalho na adolescência, que essa é a primeira fase do 10 anos, está terminando a infância. Aí você vai entrar na pré-adolescência e na adolescência. Não quer ter trabalho? Foca aqui também nessa fase. Porque quando você não dá devida atenção, mãe, pai, super protetor demais, que tem medo de subir no escorrega, tem medo disso, tem medo daquilo, de não mostrar pro seu filho, ó, você pode, hein, você consegue, não conseguiu ainda você não conseguiu, mas tá quase lá. Você pode estar criando um dependente crônico da sua pessoa. É aquela mãe que fala pra mim, mas Ana, ele não faz dever se eu não estiver do lado. Eu tenho que parar tudo. Eu tô fazendo jantar, eu tenho que parar. Eu chego do trabalho cansado, eu tenho que parar. Meu filho não faz nada sozinho. Tudo ele pergunta pra mim se tá bem feito, como é que eu tenho que fazer. Vai fazer uma pesquisa, não sabe por onde começar. Vai fazer o dever de casa, não sai da primeira questão se você não cobrar. Porque foi essa criança que você não foi dando essas habilidades que eu tô falando. Então ele tem uma tendência a procrastinar, ele tem uma tendência a ser mais desorganizado, porque ele não foi estimulado a fazer a mochila sozinho, a lembrar que ele tem que levar aquele livro da escola. Então isso tudo é um processo, entendeu? Você vai verificar as tarefas, como eu falei. Não vai confiar demais, mas tem que dar já uma certa independência. Senão ele vai virar um super dependente seu, e isso vai atrasar desempenho escolar, vai atrapalhar depois, futuramente, que ele se destaque na vida profissional. Então, essa fase de 7 10 anos, acho que talvez a maior missão de vocês é empoderar o filho de vocês. Porque quando ele entrar agora nessa fase que a gente vai entrar dos 11 aos 13, aí, minha amiga, aí o negócio mudou de figura. Porque entrou a adolescência, eu fiz uma live só sobre adolescência. Aí, meu amor, meu querido, o seu filho, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, papai e mãe. É a fase que eles querem os amigos, o grupo. E aí, ó, dar ouvido a você que é bom, já não é tão fácil assim. E, por outro lado, ele tem uma super capacidade cerebral. Ele já tá bem melhor esse cérebro. Não tá ainda capaz de andar sozinho, que a gente tá entrando agora na fase dos 11 aos 13 anos. Mas já tem uma capacidade muito boa de organização, de planejamento. Ele precisa, então, de uma supervisão mais pontual. Você vai olhar mais o progresso, tá? O meio que ele está usando para chegar às metas, do que acompanhar tarefa por tarefa. Tarefa por tarefa é só lá até os 6 anos. Depois você vai acompanhar se fez. Não vai mais estar sentado do lado. E agora, você vai acompanhar as notas, ver como é que ele está indo. Por essas dicas é que você vai saber se o seu filho está fazendo do modo certo ou não. E vai intervir quando precisar apagar o incêndio, né? Mas você precisa fazer com que seu filho entenda que agora já tem consequências. Ficou a madrugada inteira vendo videogame, ó, nota vai ser ruim. Você vai já começar a fazer perguntas. Por que você acha que você chegou a esse resultado? Bom ou ruim? Você chegou a esse resultado bom por quê? Será que é porque eu vi que você se dedicou? Você usou mapa mental? Qual foi a estratégia de estudo que você usou? Por que você não acha que foi bem? O que você pode introduzir dessa parte aqui, dessa tarefa que você fez legal, você pode usar nessa que você não foi tão bem? Já vai ter que fazer ele pensar de um modo mais independente do que lá na fase anterior. Você também já começou também a fazer umas perguntinhas de 7 a 10 anos. Mas aqui você tem que deixar ele ver que ele é o grande responsável pela vida dele. Porque senão o seu filho, assim, não vai estar preparado para a próxima etapa, né? Então você vai ter esse controle na retaguarda. Você vai acompanhar mais, ter essas conversas. E para isso você precisa conhecer o seu filho. Então, o que eu já falo de cara para vocês tentarem fazer? Saber o que o seu filho quer da vida. Porque algum interesse ele tem.
Pode ser que ele queira ser youtuber, pode ser que ele queira ser o jogador da NBA, pode ser que ele queira ser um influencer. Coisas de agora. Enfim, talvez profissões que você acha assim, irreais, não vai levar a nada, mas ele vai te apresentar zilhões de exemplos de pessoas que estão bem nessa área. Então você não vai bater de frente, porque ele já está nesse processo de desenvolvimento cerebral que tem uma tendência a quebrar paradigmas, a ir de frente contra você. Então você não vai fazer isso. Pai que tá aí, filho pequeno, já presta atenção aqui também para já chegar nessa fase melhor. Então você vai estar ouvindo ali atento, tá? Acolhendo esse sentimento. E aí, por que eu tô falando isso? Porque você depois vai precisar dessa conversa que você está começando até agora. E a gente vai chegar lá. Então, tenha essa conversa com o seu filho. Já comece agora a tentar criar um vínculo, pai, filho, mãe, filho, fortalecendo esse vínculo com ele, estreitando, saindo para comer um lanche, para ter uma conversa amena, não só de escola, para você conhecer o seu filho, que você vai precisar desse conhecimento logo na próxima fase. E vai estimular também, agora, atividades que tenham um processo que exija uma concentração mais longa. Porque agora já está no Fundamental 2, daqui a pouco no ensino médio, e as coisas vão ficando mais, né? O bicho vai ficando mais feio. A gente vai ter que preparar esse cérebro para aguentar, estudar várias matérias de uma vez só, fazer zilhões de atividades que eu sei que os filhos de vocês têm, às vezes é um esporte, é professor particular, é inglês, dar conta do recado não é fácil para eles também. E aí, se o seu filho gosta de ler, compra livro longo e investe mesmo em livro, porque isso aí já vai, o quê? Trabalhando, fortalecendo ainda mais a conexão. Gosta de ciências? Bola um trabalho de ciências com ele, uma busca na internet, uma experiência. Gosta daqueles de montar? Tem oportunidade? Pega aí, faz uma vaquinha com os avós, com os tios, que eu sei que é caro, compra aquele Lego, monta aquele Lego imenso, que demora dias, semanas para montar, tem que ver pecinha por pecinha, um quebra-cabeça de 1000 peças, fica ali a semana toda, continua com o desafio, faz um reforço positivo, combina uma recompensa, se você montar em tanto tempo, você eu vou te facilitar em alguma coisa, para tentar fazer esse cérebro aguentar o tranco. Você vai estar criando conexões cerebrais nesse sentido. Ganha mesada, mostra para ele como planejar para juntar essa mesada para comprar aquele videogame, aquela fita de videogame que ele quer. Ele vai estar aprendendo a sustentar a tarefa, a planejar, a persistir. Tudo isso é habilidade cognitiva, gente. Você também, quando faz isso, você vai estar dando nele quando você faz as perguntas que eu falei para ele começar a assumir a consequência, você está desenvolvendo pensamento crítico, vontade de melhorar, está construindo o senso de responsabilidade. Tudo isso é conexão cerebral, gente. E isso está estimulado dessa forma. Você já vai também, para facilitar o estudo, como agora já vai ter muita matéria, né? A partir do 6º ano é uma virada na vida do aluno. Muitos alunos vão bem até o Fundamental 1, e aí, quem não viu a live anterior, vê a live anterior, porque está muito relacionado com estilos de aprendizagem, que a gente não vai entrar aqui, que já foi a outra live. Mas é uma virada. Às vezes, no 6º ano, parece que é outro aluno. Começa a tirar nota baixa, mãe que não tinha problema com o filho começa a ter problema. É uma reviravolta. Realmente é uma virada de chave. É quando, às vezes, a pessoa até começa a procurar professor particular. E se a coisa não for muito bem gerenciada, aí o bolo desanda mais pra frente. Então, uma técnica que você pode fazer, que tá super explicada detalhadamente na live anterior, é o chunking. O que é o chunking? É você pegar o todo de uma matéria e dividir em blocos menores. Porque isso aí torna esse material mais gerenciável para esse cérebro. Porque o cérebro ele é captado primeiro pela memória de trabalho, o conteúdo da sala de aula. Essa memória de trabalho ela é fugaz, ela não guarda muito tempo esse conteúdo. Então é preciso que o aluno revise, é preciso que o aluno entre com estratégia de ensino. E uma estratégia de ensino é o chunking. Quer saber mais? Vai na live anterior.
Então você vai dividir esse estudo em tarefas menores. Isso desafoga a ansiedade, tira a pressão. Às vezes só isso já é o suficiente para esse aluno assim encontrar o rumo de novo. E por que é importante essa fase dos 11 a 13 anos? Então a gente já viu que na janela, só para revisar, 6 anos, janela de ouro, importante para ter conexões fortes de qualidade que vão facilitar sob maneira o seu filho resolver problemas mais complexos no futuro. É o caminho para ter sucesso e tudo mais fácil, são os 6 primeiros anos. Da fase de 7 a 10 trazer esse senso aí de capacidade, de organização, para ele não entrar numa procrastinação. Agora, de 11 aos 13, se você não tomar cuidado, meu amigo, vira um procrastinador crônico. Não gosta de estudar. Meu filho não gosta de estudar. Pensa com você aí, se você tem filho de 11 anos. Quando que a coisa começou a ficar feia, gente? Daqui para pior. Não gosta. E a coisa vai virar crônica. Por quê? Porque não aprendeu a ter rotina. Foi aquela criança que não teve rotina. Foi aquela criança que nunca fez a mochila. Foi aquela criança que super protegida. Aí, claro, vai ficar mais difícil. A autonomia vai chegar mais rápido para uns e mais rápido para outros, né? Não é receita de bolo. Aqui é um caminho das pedras facilitador. Mas essa hora é a hora, quer consertar o mal? Andou, caminhou mal até os 10, corre, porque agora é hora de apagar incêndio. Agora é hora de apagar incêndio e ficar com o olhar atento e usar todas as armas que você puder para consertar essa situação. Porque lembra que o cérebro é moldável? Dá tempo pro resto da vida, gente. O resto da vida tem solução. Na vida só não tem jeito pra morte. Aqui dá tempo, mas você vai ter que ter mais trabalho. Aí ele vai ter, se você não fez esses gerenciamentos de tempo, fez essas brincadeiras que eu falei com prazo, limite de tempo, não vai saber controlar prazo. Então, é aquela criança que entrega a pesquisa depois do tempo, aí perde meio ponto, porque a professora falou, mas você teve 2 semanas para fazer essa pesquisa, por que você não fez? Não consegue, é desorganizado. Então, isso vai trazendo prejuízo para o desempenho escolar, para as atividades diárias. Aquela criança que vai ter dificuldade de acordar cedo para ir para natação, porque não gosta. Não é porque não gosta, às vezes eu até gosto de nadar, mas não gosto de acordar cedo, porque não foi estimulado a cumprir prazos, fazer as coisas na hora que tem que fazer. Porque a vida não é assim, gente? A vida é assim. Aí a gente vai entrar agora nos 14 anos. Aí lembra que eu falei pra você ter aquela conversinha bacana com o seu filho? Pra você rolar aí um papo legal com ele? Eu tinha o dia da mãe e filho, meu filho tem 22 anos, o outro 21. Acredita que até hoje eu tenho o dia mãe e filho? Ontem eu tive o dia mãe e filho com o meu mais velho. Por quê? Porque filho é uma preocupação pro resto da vida, né não? Não tem, gente, é o nosso bem maior. Não tem nem, você pode ter 10 filhos, nenhum substitui o outro, porque é muito amor envolvido. Então a gente precisa conhecer o nosso filho e nesses momentos de mãe, filho, pai e filho, pode ser um lanchinho em casa, sabe, uma coisa que ele gosta, mas ali, você tem 2 filhos, faz um dia com um, faz um dia com o outro, faz um dia com os 2. Você tá numa vibe que ele tá propenso a se abrir com você. Você tá disposta, você tá percebendo que você tá ali antenada com ele, você usa do humor, entendeu? Deixa a coisa mais leve. Não é que tá falando de prova, de nota baixa que tirou, aí você não tá se conectando com o seu filho, você tá trazendo problema pra ele, não quer problema, ele quer criar ali, ó, estreitar os laços com você. Você quer criar memórias. E você vai precisar fazer isso desde sempre. Quanto antes, melhor. Nasceu, você já tá ali, tchuc, já tá se conectando com o seu filho. Porque quando ele entrar na fase dos 14 mais, né, ele já tá caminhando, ó, pra meio de adolescência, que é a fase crítica, cerebral, que é a fase que ele quer cortar os laços com você, caminhando para a vida adulta. Mas quando você estreitou esse laço, ele vai estar mais solidário a te ouvir. Quando você consegue entender o que seu filho quer, e você não vai criticar se ele quer ser youtuber, você não sabe nem o que ele vai ser, gente. Dali pra frente vai mudar muita coisa. Então não vamos bater de frente nesse momento. E assim, vão surgir profissões que a gente nem conhece. Eu não tô aqui na internet falando com vocês. Então, gente, não vamos deixar os pré-conceitos de lado. Você vai precisar dessa história porque nessa fase 14 mais, o filho não vê relação entre estudo e vida pessoal. Ele sabe que se organizar, ele já sabe se planejar, ele já sabe das consequências. O adolescente sabe muito bem, se não estudar vai tirar nota baixa. Nessa fase da adolescência, a adolescência ela vai
Dos 11 agora aos 24 anos. O cérebro só se completa aos 25. Olha que notícia boa, né? Só que não. Então mas ele nessa fase agora, ele já tem capacidade de se autogerenciar. É a fase que você poderia, ó, a resposta aí, deixar ele andar sozinho. Aqui já não é mais para você estar perto. Mas qual o grande problema? Ele não vê motivação. Porque ele não consegue entender por que ele tem que aprender matemática se ele quer ser youtuber. Não suporto matemática, por que eu vou precisar disso para minha vida? Eu não suporto fazer redação, para que eu tenho que estudar português? Eu quero ser desenhista, eu adoro desenhar, não quero ser isso, eu quero ser bailarina. Então ele não vê essa conexão. E essa conexão entre vida e pessoa é que gera motivação. Então quem é que vai ter que trazer isso para a vida dele? Você que vai ter que trazer isso para a vida dele. Olha a missão boa que você vai ter que ter. Então essa é a sua função aqui. Porque ele vai lutar com todas as unhas e dentes pela independência dele. Então ele vai tender a ser reativo àquilo que você faz. Por isso que é bom a gente ter o melhor relacionamento possível, fazer essa construção. E como é que você vai fazer, Ana, essa associação? Como é que eu vou fazer entre o que ele não gosta e a vida pessoal dele? Sendo criativo, gente. Gosta de basquete? Ele tem lá o ídolo da NBA. Mostra pra ele. Isso é verdade. Pesquisa aí, faz uma pesquisazinha. Tem vários trabalhos nesse sentido. Mostra pra ele que o jogador de basquete, o técnico, ele mostra, ele estuda matemática pra ver qual é o ângulo melhor pra ele acertar a cesta, pra ele ser mais preciso dentro da quadra. Que ele se esforçando nessa comunicação, aprendendo bem o idioma dele, ele vai estar assumindo o papel, às vezes, de líder no time dele. Ele vai precisar mostrar, se impor diante do time, mostrar para o técnico que ele é capaz, se precisa verbalizar. Gosta de balé? Mostra que a biologia vai dar ciência para ela sobre o corpo, para evitar lesões, se comunicar bem também, se ela der aula, se ela for coreógrafa, se ela participar de uma audição, muitas vezes ela perde, mostra para ela, você vai perder porque você não soube se comunicar, não soube passar o que é a sua intenção. Se você for arrumar um emprego, como é que você vai se apresentar bem se você não sabe se comunicar? Sei lá, é médico, mostra para ele que a matemática, ele precisa entender de porção para prescrever a dosagem na quantidade certa, né? Porque tem muitas crianças já sonham em ser médico, então você já vai linkando isso. Gosta de desenhar? Mostra que geometria é importante para fazer um desenho em 3D, que ele precisa entender de profundidade. Estimula eles, inclusive, a usar esse talento, que muitas vezes tem crianças que têm um super talento, que você não dá por nada, mas você está perdendo a oportunidade de ensinar autogestão. Te dar um exemplo. Seu filho desenha pra caramba, entende pra caramba de tecnologia. Deixa ele montar um Instagram onde ele apresenta o trabalho dele, onde ele ensina ele a técnicas de desenho, como você começar a desenhar. Ele vai ter uma linguagem que pode falar com o jovem. Você não sabe tanto de ganho que ele vai ter com isso. Ele vai estar treinando comunicabilidade. Gosta de fazer um brownie, um cookie? Estimula a sua filha a fazer esse brownie, vender na escola, vender para os vizinhos. Aprende sobre lucrabilidade, sobre gerenciamento, planilha, lidar com o outro na hora da venda. Isso tudo é conexão cerebral que ele vai depois usar lá no trabalho burocrático, para lidar ali, num trabalho de equipe, para convencer o chefe sobre tal coisa que ele acha importante. Vai vender bijuteria. Eu tenho uma sobrinha, afilhada, que ela, com 17 anos, começou a comprar tecido, pegou a mesada dela, investiu e montou uma confecção com 2 amigas. E teve que lidar com costureira, teve que lidar com um cliente chato, teve que lidar com troca, com demanda. E hoje tudo que ela mete a mão, gente, ela tem 22 anos, ela sabe fazer dinheiro. Mas foi esse treino, essa confiança que o pai e a mãe deram, e partiu dela. Ela só precisou do incentivo de alguém que acreditasse nela, de que isso aí era possível. Então, esse estímulo nessa idade, você mantém o seu filho fora de pensamentos que não são saudáveis. Tira ele de uma rotina, de repente, que não está muito legal, que está andando com uma companhia que não é legal, porque ele vai fortalecendo a autoestima, ele vai se sentindo capaz. Então, ele vai traçando objetivos que são mais promissores para a vida dele. Mas isso você precisa tentar já ir estabelecendo esse vínculo pessoal com o seu filho, porque todas as pesquisas mostram
dos maiores psicoterapeutas, aqui eu não estou entrando nem em neurociência, que o filho da gente faz algo, principalmente nessa fase da adolescência, dessa segunda meiuca da adolescência, quando ele é solidário a você. O que é ser solidário a você? Quando ele gosta de você, quando ele tem afeto por você. Ele não está fazendo isso porque ele está se sentindo ameaçado. Porque o adolescente ele já vai bater de frente com você. A ameaça funciona na primeira infância. Agora ele já vai bater porta, já vai sair escondido, vai mentir, vai omitir. Então ele faz porque ele tem uma conexão com você, te acha uma pessoa bacana, um pai legal, uma mãe legal que escuta, que entende, que abraça, que acolhe. Então eu vou fazer porque ela merece isso. Então é por isso que a gente tem, olha, que criar esse vínculo e ser modelo de afeto, modelo de escuta ativa para os nossos filhos. Porque aí você vai estar fortalecendo conexões cerebrais nesse sentido que vai facilitar a sua vida. Isso, ó, desde lá, pequenininho. E então você tem que... o adolescente, então, você já vai deixar ele mais independente. Ele tem que lidar com as consequências. Consequências são lições de vida. Não é para passar a mão na cabeça. O que você acha? Tem uma conversa. Olha, tudo bem, você vai dormir até tarde? O que você acha que você vai ter como consequência amanhã que você tem prova? Faz ele pensar. O adolescente ele precisa ser instigado por meio de perguntas. Deu ruim? Tá, filho. Você tem que ser menos cobradora e mais orientadora. Ou orientador. Porque o cérebro não funciona sob pressão. Sob pressão só tem mais perda do que ganho. Mas quando você instiga ele a se autoanalisar, isso você pode começar, como eu falei, desde os 11 anos, desde os 7, dos 7 anos já pode começar com as perguntinhas, e você vai crescendo na complexidade da pergunta. Mas o adolescente já pode perguntar mesmo. Ia trazer até exemplos de amigos, o que você acha que ele ganhou com isso, o que você acha que foi a perda. Em tudo que você puder absorver no dia a dia, que você acha que você possa ir dar uma lição, mas sempre do modo de bate-papo, gente, porque adolescente não gosta de conversa chata, você tem que saber o momento para perguntar. Não pode também ser um papo muito longo nesse sentido, porque ele não vai te ouvir. Mas você, sei lá, tá lá almoçando fora com ele, até num dia descontraído, você chega, filho, é mesmo, mas o fulano tá passando por esse problema, se meteu com coisa que não deve. E aí, o que você acha que pode trazer de consequência? O que você acha que você poderia fazer para ajudar? Como você sairia dessa situação? Perguntas assim, quando é pequenininho, você pode fazer perguntas tipo, o que você vai fazer para alcançar esse brinquedo que está aí no alto? Você está querendo pegar esse brinquedo. Não pega por ele. Sempre que você puder, entrega a solução na mão do seu filho. Porque você está ensinando esse cérebro a encontrar soluções para problemas. E a vida não vai ser encontrar soluções para problemas? Aí é aquele adulto que é safo, é desenrolado, não se apavora, que ganha gincana lá no programa do Luciano Huck. São esses, porque pensam rápido. Então, gente, isso são as fases. Então, a gente viu que de 0 a 6 anos, aproveitar a janela de ouro, acompanhar ali sentadinho do lado, brincando no chão, acompanhamento mesmo, muito de perto, porque esse cérebro é impulsivo, descontrolado, não tem atenção e a gente precisa mostrar, pavimentar esse caminho para tornar a vida dele mais fácil. E é a melhor fase de aprendizagem para a criança e é a que vai dar mais resultado e trazer essa independência mais rápida, né? Quer ter um filho autônomo rápido? Seu filho ainda tem aí menos de 6 anos? Investe nisso. De 7 a 10 é o finalzinho da infância, você já vai deixar ele um pouquinho mais solto, mas já perguntando, fez dever, não fez dever, fazendo essa cobrança aí, no sentido de verificar se a coisa foi feita. Porque criança é esperta, né, gente? Engana a gente. Mas já vai dando um pouquinho mais de independência e começando também com essas perguntinhas. Pergunta pode ser desde sempre, gente. Pergunta simples, até com pequenininho você pode perguntar, né? Gostou dessa brincadeira? Não gostou? Esse personagem tá triste, esse personagem tá alegre? Sempre tem jeito a gente ensinar para os nossos filhos, né? Trabalhar emoções, enfim, pergunta, é tudo de bom. Depois de 11 aos 13, o cérebro já está quase capaz para o autogerenciamento, mas ainda é um pouco desorganizado. Então você vai mostrar o quê? Ferramentas de organização. Você vai ensinar, vai até fazer pode comprar todas as ferramentas que ele precisa. Se o filho gosta de uma lousa, aquela que cola na parede, mostra para ele. Então você vai dar aquele suporte, aquele apoio, mas tentando o mais possível deixar ele independente. Com 14, a priori, seria a fase que ele andaria com as próprias pernas. O motivo é o desenvolvimento cerebral
da adolescência que é pouco motivado. Então, você vai focar em motivar o seu filho, né? Já, inclusive, traçar um plano para aquilo que ele quer ser, né? Você vai começar, se seu filho quer ser engenheiro, o que é preciso para ele ser engenheiro? Tem muitos pais que já começam, não é pressionar, não é hora de tratá-lo como adulto, porque ele não é, a adolescência vai até 24 anos, que eu falei, mas, por exemplo, um curso de processamento de dados, programa de computador, alguma coisa que você acha que é importante, que vai fazer um diferencial dele no futuro, tem oportunidade financeira de investir no seu filho, no idioma, que amanhã ele vai ser médico, não sei, vai querer ir pro Médicos Sem Fronteiras, mostra pra ele, olha aí um link. Vai precisar do idioma, fazer um curso, uma pós-graduação lá fora. Tem milhares de alunos de escola pública, só você entrar na internet aí, com vários programas para a escola pública que as crianças vão estudar em Harvard, em várias escolas de nome, porque foram pensados, mas foram crianças o quê? Que foram estimuladas desde sempre a pensar criticamente, a se sentirem capazes. Então, nessa adolescência, já pode ir traçando um plano de como chegar a essa meta daquilo que ele quer ser. Mesmo que ele não saiba ainda muito ao certo, você vai apresentando dinâmicas que vão contribuir para diversas áreas. Por exemplo, um curso de idiomas, ele vai servir para qualquer área. Um curso de programação, hoje em dia, de Excel, serve para muitas áreas. De economia financeira, serve para várias áreas. Então, isso já é bem legal fazer a partir dessa idade. Aí você já virá se perguntando, tá, Ana, eu vou fazer tudo isso. Agora, tem alguma coisa que possa atrasar pra gente fechar aqui essa live, possa atrasar essa autonomia? Tem. Antes de tudo, o filho da gente não é robô. Então, robô a gente programa tudo igualzinho. Então, o seu filho é diferente de mim, é diferente de você, é diferente do irmão. Então, às vezes, um irmão, você aplicou tudo isso que eu tô falando, aproveitou a janela de ouro, foi atenta, fez as perguntas, fez os estímulos, tudo certinho. O que acontece? Um filho vai super bem e o outro demora mais para chegar à autonomia. Porque essas habilidades cognitivas, a gente já nasce com elas. Tá lá na primeira live que eu postei. Isso é um aparelho, gente, é um aparelho cerebral, né? O cérebro é um aparelho. E ele herda características da mãe, do pai. Então, às vezes, o pai é mais impulsivo, a mãe é menos impulsiva. Aí, um filho herdou a impulsividade do pai. Então, já começa por aí. Então, essa imaturidade da habilidade executiva, ela é variável de pessoa para pessoa. E isso pode levar a um avanço mais rápido, uma chegada mais rápida dessa autonomia, ou não. Então, já não comparem crianças nem filhos diferentes. A gente está fazendo de tudo o quê? Principalmente aqui no início, para potencializar essas habilidades. Pensa nisso, a gente está favorecendo a autonomia, mas potencializando tudo que o seu filho pode de bom, né? Fazendo conexões fortes. Outra coisa é a rotina. A rotina atrapalha, porque o cérebro trabalha melhor quando ele tem uma estruturação diária. Então, desde sempre. E o seu filho vai lá na frente, na adolescência, ser menos resistente a cumprir tarefas, se ele foi acostumado desde sempre a fazer rotina. Já vai ser o hábito da vida dele, já está incorporado aí na pessoa dele. Ambientes com muitas distrações, isso também atrapalha a autonomia. Claro, seu filho está estudando, aí está barulho na cozinha, o irmão assistindo televisão aos berros, música alta, ninguém se concentra. O que não quer dizer que ele tem que estudar no mesmo ambiente. Já tem também Reels aí que eu ensino para vocês, que é bom variar os ambientes. Mas precisa de silêncio e organização daquele ambiente. Estudou hoje na cozinha, tem que estar lá em silêncio, ele ali, sem muita distração, com o ambiente, lápis, papel, o mínimo que ele precisa para fazer aquilo. Vai estudar na varanda? Mesma coisa. Na sala? Mesma coisa. No quarto? Mesma coisa. Porque essa variedade de ambiente desafia o cérebro a não pensar no mesmo lugar. Porque o cérebro não capta tudo. Então ele capta o som, ele capta o quadro, ele capta o barulho da geladeira, ele capta o sonzinho lá do vizinho que costuma escutar música, tal horário. E na hora da prova ele vai ter um ambiente diferente do que ele está acostumado a estudar. Então, se ele fica a vida toda estudando no mesmo lugar, na hora da prova ele tem mais dificuldade de captar as informações. Isso já expliquei aí também em alguma live aí. Mas só para vocês entenderem. Então, esse ambiente sem distração também. E aqui, gente, acho que talvez seja o que mais interfira. Estresse e ansiedade. A gente tem uma tendência a achar que cobrar
ameaçar, fazer privações é a solução. Porque normalmente soluciona, nem sempre, quando é pequeno. Os problemas começam a surgir, quem acompanha meu perfil, ou quem quer o filho autônomo, ou quem acha que o filho não gosta de estudar, porque não existe isso, toda criança é sedenta e curiosa por natureza, começa aí por volta dos 8, 9 anos. E eu sei isso por experiência própria, gente, porque eu já vivenciei isso com o meu mais novo. Porque é a fase que ela já começa a ficar um pouquinho mais respondona, começa a se achar gente. E aí, aquela sua atitude de botar de castigo, de falar o não muito enfático, já começa a dar chabu, né? Dar ruim. Já começa a dar ruim. Então, não vai adiantar você trazer essa dinâmica, que eu tenho certeza que nem tá funcionando agora. E a gente se culpa depois de muito. Pai e mãe se culpam, porque a gente queria ser o pai e a mãe perfeitos. E quando você introduz essa fala muito enfática, você está criando conexões para o seu filho também responder você da mesma forma. Por isso, na adolescência, ele bate de frente, porque foi o que ele aprendeu. É o que você ensinou esse cérebro a pensar e a resolver situações na base do grito, na base da histeria, na base do respondão. Então, isso só leva a baixa autoestima e péssimo desempenho escolar. Porque quando ele vai para a prova, ele vai com o mundo nos ombros. Ele tá com aquela expectativa dele próprio, ele tá com a expectativa dos pais, ele sabe que se ele não tirar nota boa, Jesus amado Senhor, não vai naquela festinha de 15 anos que ele quer, não vai no futebol que ele queria jogar, que ele ama, não vai na aula de balé, não vai, enfim, não vai na casa do amiguinho, que já estava tudo combinado, acertado, já sabia tudo que ia fazer na casa do amigo, porque sabe que você vai privar. Isso aí vai minando essa vontade de estudar, porque ele vai começar a linkar estudo com uma coisa desagradável. Estudar é chato pra caramba, e ele vai levando isso pra vida, ó, conexão cerebral, estudo é chato, estudo é chato, estudo é chato. Eu não quero estudar, vou estudar. Se você vai trabalhando isso momentaneamente, até o momento, inclusive os erros, né, as falhas, mostrando para ele que todo mundo erra, que usando muita palavra ainda. Olha, você não consegue ainda, filho, mas você já tá quase lá. O que eu posso fazer para te ajudar? Você acertou essa, hein? Você errou essa daqui de bobeira, você moscou. Gente, tem as lives todas, eu apresento um monte de técnicas sobre isso. E os Reels também. Então, tirar essa por que você é tão, pai e mãe, se pergunta, por que você é tão preocupado com isso? É o sucesso dele que você está preocupado? É esse mundo competitivo? É que você quer que você seja bem-sucedido, que ele seja bem-sucedido, que ele tenha um emprego bom? Então você está indo na contramão. Como é que ele vai ser bom, se destacar, se ele não se sente capaz? Se ele é dependente da sua pessoa? Se ele acha que tudo que ele faz é errado? Que ele não tem coragem de expor o pensamento dele, porque ele acha que o pensamento dele é inoportuno, é inconveniente, que ele só fala besteira. Como que você vai esperar que o seu filho, com essa estratégia, vai dar bom lá na frente no trabalho dele? Vai ter coragem de expor o pensamento pro chefe dele, gente. Vocês vão estar indo na contramão. Agora, quando você mostra pra ele que errar é uma oportunidade de fazer melhor, e que, claro, que ele tem que evitar o erro ao máximo, mas que ele... O que você pode fazer diferente? Quando você traz essa autoanálise, você também está estimulando o quê? Metacognição, que é essa capacidade de entrar para dentro de si mesmo e pensar por que a receita aí não deu boa, o que deu de errado, o que pode fazer diferente. Esse é o caminho para o seu filho ser bem-sucedido. Então, tira esse medo. Até de reprovação, gente. Tem reprovação que às vezes eu te juro, olha, eu dei muitos anos de aula particular. Todos os meus alunos, eu não tive nunca nenhum aluno que não tivesse déficit de atenção. Porque todos os meus alunos chegavam para apagar incêndio, né? Professor particular tá caro, gente. Então, a mãe vai ali, faltando 1 mês, 2 meses. Todos os meus alunos precisavam de 9,5. Eu só tive um aluno que precisava de 8,5. Todos os meus alunos precisavam de 9, 9,5. Já vinham, às vezes, de muitos professores particulares. Às vezes, o ano inteiro. Aí chegavam para mim por uma indicação, a Ana faz milagre. Às vezes posso saber até menos do que aquele professor que o aluno seguia. Mas eu perdia 1 ou 2 aulas, a mãe me pagando, e ela sabia disso, só para me conectar com essa criança. Porque eu sabia que eu não conseguiria nenhum grau de sucesso se esse aluno não passasse a se chegar diferente.
não se conectasse comigo, não me ouvisse, que eu não entrasse no universo dele, no que ele gosta. Cansei de ensinar uma matéria. Eu sou professora de português e inglês, mas lá atrás antes de ser professora de português, eu dei aula informalmente de história. Eu ensinava história usando videogame. Tinha um videogame na época da Grécia lá. Cansei de dar aula ensinando por meio desse videogame. Então você vai... e nenhum aluno meu ficou reprovado. Olha só, precisando de 9, 9,5. Só tive um que precisou de 8,5. Por quê? É milagre? Não, não é milagre. Porque a partir do momento que você faz esse aluno acreditar em si mesmo, que você, fecha com ele, gente, não tem criança que não dê resultado. Se quer que a chave para o sucesso do seu filho, cria essa conexão com ele, mostra para ele que ele pode tudo. Porque pode, gente. A gente tem inúmeros casos aí. Pergunta para ele quem são os ídolos dele. A maioria dos ídolos vieram de baixa renda, vieram de muitos casos de superação. Vai aí, pesquisa aí. A maioria veio, por quê? Porque fez essas conexões cerebrais fortes que não deixaram eles desistirem. É isso, gente. Então, perde esse medo de reprovação de escola. Às vezes uma reprovação é até boa, porque vai fazer esse aluno dar tempo para esse cérebro maturar coisa que ainda não está maturado. Não vai ficar empurrando também problema pro resto da vida. Porque passar de ano raspando não é passar de ano. Passar de ano raspando é empurrar problema. Porque alguma hora ou outra ele vai precisar desses conteúdos que não ficaram firmados. Então, perde esse medo. Solta, ó. Solta. Vai aí seguindo essas dicas que eu dou para vocês. E, ó, tira debaixo da saia. Fala, meu filho, ó, tô orgulhosa de você. Joinha, ó, dá joinha todo dia pro seu filho. Vai por mim, esse é o segredo do sucesso. Beijo grande e posta depois nos comentários qual é a próxima live que vocês querem, o que vocês acharam. Eu vou fazer uma enquete, respondo que eu quero ajudar vocês sobre o horário, o dia da live que é melhor para vocês, o tema que vocês querem que eu aborde. Eu tô aqui para ajudar vocês, gente, mas eu preciso conhecer vocês, tá bom? Bom final de semana, fiquem com Deus, ó. Beijo cheio de afeto.